Existe uma coisa no inglês que parece muito simples, até você tentar falar. Olha essas duas frases aqui na tela. He works here. Ele trabalha aqui. Agora, eu quero perguntar: ele trabalha aqui? Does he work here? E talvez você tenha acabado de perceber uma coisa estranha. He works here? Mas does he work here? Cadê o S no work? Ele simplesmente desapareceu? Alguém roubou? E pior, por que eu falei does? Por que eu não falei do he work here? Se do e does confundem você, fica comigo porque eu quero te mostrar hoje uma maneira extremamente simples de enxergar essas duas palavras. E eu não quero simplesmente fazer você decorar uma tabela, porque provavelmente você já viu a tabela I do, you do, he, she, it does, we do, they do. Talvez você até consiga preencher um exercício, só que o problema começa quando você precisa falar do you, blá blá blá, does she, don't, blá blá blá, doesn't, works, work. E de repente, aquilo que parecia muito básico começa a virar um pequeno caos dentro da sua cabeça. Então hoje eu quero organizar esse caos e eu quero começar com uma ideia muito importante. O do tem um significado próprio. Ele pode significar fazer. What are you doing? Né? Por exemplo, o que você está fazendo? What are you doing? I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. Eu tenho muito trabalho para fazer. Do your homework. Faça a sua lição de casa. Do your homework. Só que existe um segundo do. Um do que muitas vezes não tem tradução nenhuma em português. E é esse que costuma confundir tanta gente. Olha só. You like coffee. Você gosta de café. Agora eu quero perguntar: você gosta de café? Do you like coffee? Do you like coffee? Onde está a tradução desse do? Não tem. Você não fala faz você gostar de café. O do aqui não significa fazer. Ele está trabalhando para a frase. Eu gosto de pensar nele como um botão. A frase está assim: You like coffee. Aí eu aperto o botão do na frente, do you like coffee? E eu transformei a frase numa pergunta. Olha só outra. They live here. Eles moram aqui. Aperto o botão do e transformo em pergunta. Do they live here? Eles moram aqui? Percebe que o do entrou ali no começo? O significado principal continua em live, que é morar. O do simplesmente ajudou a construir a pergunta no presente. E essa é a primeira virada de chave deste vídeo. Para de tentar traduzir o do toda vez que ele aparecer. Às vezes ele significa fazer, só que às vezes ele simplesmente está ali trabalhando como o auxiliar. E como o próprio nome já diz, ele está ajudando, ele está auxiliando outro verbo. Agora vem a parte que você realmente precisa fixar. Existem dois times aqui, e eles são muito parecidos com os times que eu mostrei no vídeo de was e were. Aliás, se você se confunde com essas palavras, depois você vai assistir esse vídeo aqui no canal, tá bom? Então, de um lado a gente tem o time do do. Então a gente tem o I, o you, o we e o they, e esses quatro andam com o do. I do, you do, we do, they do. Do outro lado a gente tem o time does. E aí o he, o she e o it. Esses três andam com o does. He does, she does, it does. Só isso. Por enquanto, não tenta colocar 50 regras em cima disso aqui. É só isso. Pensa assim, ó, duas famílias. I, you, we, they do. He, she, it does. Agora eu quero colocar pessoas reais nessas palavras. Eu, I do. Você, you do. Eu e você, nós. We do. Duas pessoas ali, né? Eles ou elas. They do. Agora um homem. He does. Uma mulher. She does. Uma coisa, um animal, uma empresa, uma situação. It does. E eu quero que você perceba principalmente uma coisa. He, she e it formam um pequeno clube. Eles adoram dar trabalho no presente simples, porque não é só does. Eles também aparecem com aquele famoso S no verbo. I work, you work, we work, they work. Mas he works, she works, it works. I like, you like, they like. Mas he likes, she likes,
It likes. Então, guarda isso, porque daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito interessante com esse S, hein? Agora, vamos voltar às perguntas. You speak English. Você fala inglês. You speak English. Para perguntar, qual é o time do you? Do. Então, do you speak English? Muito bem. Se você está prestando atenção no que eu estou te ensinando aqui, provavelmente você já pensou antes de eu falar. Do you speak English? Very good. Do you speak English? Essa provavelmente é uma das primeiras perguntas que você aprendeu em inglês, né? Mas talvez você nunca tenha percebido a estrutura por trás dela. O you pertence ao time do do. Do you speak English? Agora, o they. They live in Brazil. They live in Brazil. Eles moram no Brasil. They pertence a qual time? Do. Então, para perguntar como que fica? Do they live in Brazil? Very good. Do they live in Brazil? Eles moram no Brasil? Agora, olha só. We need this. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. We need this. We need this. Como que fica para perguntar? Do we need this? Nós precisamos disso? Do we need this? Eu conheço você. I know you. Como que fica para perguntar? Eu conheço você? Do I know you? Do I know you? Very good. Parece até estranho em português, dependendo da situação, né? Mas em inglês a estrutura está perfeita. Agora mudou o personagem. He works here. Ele trabalha aqui. O he pertence ao time do does. Então, como que fica para perguntar? Ele trabalha aqui? Does he work here? E agora, voltamos ao mistério do começo do vídeo, o S, né? He works here. Mas, does he work here? O S desapareceu, você percebe aqui? E eu vou te explicar isso de uma forma que eu quero que você nunca mais esqueça. O does já pegou o S para ele. Olha a palavra, does veio de do, né? Does. O sinal da terceira pessoa já está no próprio auxiliar aqui no does. Então, o outro verbo não precisa carregar esse S também, tá? Então, por isso que na frase afirmativa, a gente não tem esse auxiliar, então fica a he works. A gente coloca o S no verbo, he works, tá? O work precisa carregar esse S, daí fica he works. Só que quando o does entra, does he work? Você percebe? O does já fez esse trabalho. Então você não precisa colocar does he works? Não, é como se ficasse até redundante, tá? Seria como colocar o sinal duas vezes, né? Esse S duas vezes, tá? Então, o correto é does he work? Repete comigo. Does he work? Does he work? Does he work? Ele trabalha? Does he work here? Agora, she likes coffee. Ela gosta de café. She likes coffee. Como que fica para perguntar? Does she like coffee? Very good. Does she like coffee? Ela gosta de café? Ok? Percebe que a gente não fala likes, não é does she like coffee, ok? Agora, uma outra frase, e essa aqui confunde muitos brasileiros, tá? Ele tem um carro. He has a car. He, he has a car. Ele tem um carro. He has a car, tá? Como que fica na pergunta? He have a car. Does he have a car? E aí talvez você pode estar pensando assim, peraí, o has virou have, o have virou has, como assim? O que que acontece aqui? O has forma da terceira pessoa. Então, quando o does entra para carregar essa informação, o verbo volta para sua forma normal, que é have. O verbo normal é have, tá? Does he have a car? Does she have a car? Por exemplo, ela tem um carro. Does she have a car? Você não precisa pensar nisso como regra 14, parágrafo número 3, tá? Não pensa assim, não pensa como regra. Pensa numa transferência. She has, she has. Com o does, have. Does she have? Does she have? Ok? O does chegou e falou assim, ó, deixa comigo, eu carrego a terceira pessoa, eu faço o serviço para você, eu faço o trabalho por você, né? E o verbo pode ficar
De boa na lagoa, pode relaxar. Mas antes de continuar, eu quero agradecer uma parte muito especial das pessoas que assistem a este canal, que são as pessoas que decidiram se tornar membros da nossa comunidade, porque sinceramente, vídeos como este levam muito tempo para pesquisar, organizar, produzir, e são justamente os membros que ajudam esse projeto a continuar crescendo, sem que eu precise transformar este canal em um lugar de conteúdo superficial ou feito apenas para ganhar visualizações. Então, se você gosta de aprender inglês assim e quer ajudar esse projeto a alcançar muito mais brasileiros, clica no botão Seja Membro. Além de apoiar esse movimento, você também recebe conteúdos exclusivos que eu preparo com muito carinho. E eu quero agradecer de coração a cada pessoa que já faz parte disso, porque vocês ajudam este canal a existir. Agora, ok, você já sabe fazer perguntas, mas o do you does tem outro trabalho importantíssimo em frases negativas. Então, olha só, para eu falar eu gosto de café, eu digo I like coffee. Ok. Agora, para eu dizer eu não gosto de café, I do not like coffee. I do not like coffee. Ou I don't like coffee. I don't. Don't é a redução de do not, ok? Então, I do not like coffee, I don't like coffee. Essa contração don't é muito comum no inglês do dia a dia. Repete comigo, I don't like coffee, I don't like coffee, I don't like coffee. E presta atenção, tá? Porque o I pertence ao time do. Então, na negativa fica I don't. You don't. We don't. They, I don't know. I don't know. E muito provavelmente você já ouviu essa frase em filmes ou seriados, ou até músicas, como I don't know, como se D se transformasse no R de arara. Isso é muito comum no inglês americano e canadense, tá bom? I don't know ou I don't know, ambos estão corretos. Tá? Preste atenção no detalhe aqui. Eu não disse I don't know. Esse T geralmente é mudo na fala, tá? Então você pode dizer simplesmente I don't know. É como se você engolisse esse T, tá bom? Ele cai na pronúncia. I don't know, eu não sei. Alright? Então, evita falar, como eu já vi muitos brasileiros, I don't know. Inclusive, essas duas palavras know de não e know de que significa saber ou conhecer têm a mesma pronúncia. Esse K ali só existe na escrita, porque na fala ele é mudo. Então, no, no. I know, no, não existe. É I don't know ou I don't know, ok? Outra coisa, se você quer dizer, por exemplo, eu não entendo, I don't understand ou I don't understand, I don't understand. I don't understand. You don't need this. Você não precisa disso. You don't need this. You don't need this. We don't have time. We don't have time. Nós não temos tempo. We don't have time. They don't live here. They don't live here. Eles não moram aqui. They don't live here. Agora vamos para o outro time. He, she e it. Does not. É assim que fica na negativa. Does not. E aí, contração, que é super comum no inglês do dia a dia, no inglês informal. Does not fica doesn't. Very good. Doesn't. Doesn't, 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 ok? Esse T ali fica muito suave. Doesn't, doesn't, ok? He doesn't. She doesn't. It doesn't. Então, por exemplo, ele gosta de café. He likes coffee. Very good. Na negativa, como que fica? He doesn't like coffee. He doesn't like coffee. He doesn't like coffee. De novo, cadê o S? Por que que eu não digo he doesn't likes coffee? Porque a gente tem o does ali, tá? Que, como é negativa, foi para doesn't. Então, he doesn't like coffee, ok? O like fica normal. Ela trabalha aqui. She doesn't work here. Ela não trabalha aqui. It makes sense. It makes sense. Se você assistiu ao vídeo no qual eu te ensino a diferença de do e make quando usar um ou outro, inclusive recomendo que você assista esse vídeo depois, você provavelmente vai se lembrar dessa estrutura que você aprendeu, né? It makes sense. Faz sentido. It makes sense. E se você quer dizer que não faz sentido? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Aliás, essa frase é muito comum no dia a dia também, tá? It makes sense ou it doesn't make sense. Você tá repetindo comigo, né? It doesn't make sense. Very good. Agora, percebe o padrão aqui, ó? Afirmativas. Por exemplo, he works. A pergunta se transforma em does he work? A negativa fica he doesn't work.
Afirmativa, she likes it. Como que transforma isso em pergunta? Does she like it? Negativa, she doesn't like it. Afirmativa, it works. Funciona, né? Isso funciona, it works. Does it work? Isso funciona, work. It doesn't work. Não funciona, it doesn't work. It doesn't work. Does it work? Funciona. It doesn't work. Não funciona, it doesn't work. Não funciona. O seu computador parou. It doesn't work. Não funciona, it doesn't work. Você tentou uma estratégia. It doesn't work. It doesn't work. Alguém te apresenta uma solução. Funciona. Does it work? Percebe que aqui, tá? Se você está prestando atenção nessa aula mesmo, Jess, mas work não significa trabalhar? Também. Quando você usa work para se referir, por exemplo, a um sistema, uma máquina, o it doesn't work, aí work significa no sentido de funcionar, tá bom? Olha só, você está indo além e está aprendendo um outro significado muito comum de work, ok? Esse é o inglês vivo, o inglês de situações reais. Não uma tabelinha perdida num livro, aquele inglês engessado, nos cursos tradicionais. Não, foge disso, tá? Que isso é perda de tempo. Agora eu quero fazer uma experiência com você. Eu vou falar o sujeito e você pensa automaticamente no auxiliar. I do. You do. Very good. She does. They do. He does. Very good. We do. Very good. It does. Very good. De novo, mais rápido. I do. She does. We do. He does. They do. It does. You do. Very good. Se isso começa a acontecer sem esforço, já tá mais automático para você, mais natural. Perfeito, porque esse é o objetivo aqui. Não é você pensar, ai, primeira pessoa do singular, terceira pessoa. Para com isso, bebê. É bater o olho em she e sentir does. É bater o olho em they, é do aqui, tá? Esse reconhecimento precisa acontecer de forma automática, precisa virar automático. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa que confunde muita gente. Às vezes você vai ouvir respostas curtíssimas, como por exemplo, do you like it? Você gosta? Do you like it? Por exemplo, do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Do you like chocolate? E você pode dizer yes, I do. Sim, eu gosto. Ou no, I don't. Não, eu não gosto. Does she work here? Ela trabalha aqui? Does she work here? Sim, ela trabalha. Yes, she does. Ou então, não, ela não trabalha. No, she doesn't. Do they know? Eles sabem. Eles sabem do segredo, né? Do they know? No, they don't. Não, eles não sabem. Yes, they do. Sim, eles sabem. Does he have children? Does he have children? Ele tem filhos, ele tem crianças? No, he doesn't. Não, ele não tem. No, he doesn't. Yes, he does. Sim, ele tem. Yes, he does. E olha que interessante. Aqui o do e o does aparecem praticamente sozinhos, porque o resto da informação já está claro. Ó, do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Yes, I do. Você não precisa repetir yes, I speak English. Você até pode, mas não precisa. Simplesmente yes ou yes, I do já é extremamente natural, tá? Agora eu quero colocar isso numa cena. Vamos supor que você conhece alguém. Aí a pessoa pergunta: Do you live around here? Você mora por aqui? Do you live around here? E você pode dizer yes ou yes, I do. E aí você pergunta: Do you work nearby? Do you work nearby? Você trabalha aqui perto? E aí a pessoa pode falar: No, I don't. Mas a minha irmã trabalha? No, I don't. But my sister does. But my sister does. Não, eu não trabalho. No, I don't. But my sister does. Mas a minha irmã trabalha. A minha irmã sim. Você percebe que aqui o does está substituindo uma ideia inteira? My sister does. Ou seja, minha irmã sim. A minha irmã sim o quê? Minha irmã trabalha, né? A sua irmã trabalha por aqui, aqui perto. Você não precisou repetir tudo. O auxiliar segura aquela informação. E quanto mais você começa a ver o do you does dessa maneira, menos eles parecem palavras aleatórias.
Então, eles têm funções, eles organizam a frase, eles ajudam a construir perguntas negativas, respostas curtas. E sabe por que eu faço tanta questão de falar sobre isso? Porque, para mim, aprender inglês nunca foi apenas sobre falar inglês, sempre foi sobre abrir portas que eu nem sabia que existiam. E foi exatamente por acreditar nisso que eu desenvolvi o método americano. Ele não foi criado apenas para ensinar gramática ou vocabulário, ele foi pensado para ajudar brasileiros como você e eu a destravar de verdade, a abandonar a tradução mental, a parar de estudar inglês como uma matéria de escola e começar a viver o idioma de uma forma natural. Porque eu acredito que a fluência não acontece quando você decora milhares de palavras, ela acontece quando o inglês começa a fazer parte da sua vida. Se você sente que chegou a hora de descobrir essa versão de você, o link está aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo. Agora, continuando comigo, porque eu quero entrar numa parte que pode fazer o do you does finalmente grudarem no seu cérebro. Eu quero que você pare de aprender do, does, don't, doesn't, como quatro palavras separadas. Eu quero que você enxergue quatro movimentos. Primeiro, afirmação. You like it. He likes it. Segundo, pergunta. Do you like it? Does he like it? Terceiro, negativa. You don't like it. He doesn't like it. Quarto, resposta curta. Yes, I do. Yes, he does. No, I don't. No, he doesn't. São praticamente quatro versões da mesma cena. Agora pega uma situação extremamente real. Por exemplo, trabalho. She works from home. Ela trabalha de casa. E aí a pergunta seria: Does she work from home? Se você já está conseguindo falar aqui antes de eu já dar a resposta, parabéns! Significa que você realmente está prestando atenção nesse vídeo. Então a pergunta fica: Does she work from home? Inclusive, só um parênteses aqui, esse vídeo, esses últimos vídeos aqui, essa sequência que eu tô fazendo aqui no canal, são vídeos extremamente ativos para você ir participando comigo, tá? Além de anotando, além de repetindo, participando também, ok? Não sei se você já percebeu isso, espero que sim. Does she work from home? Fica a pergunta, né? E a negativa? She doesn't work from home. Very good. She doesn't work from home. Se eu te pergunto assim, ó, does she work from home? O que você pode responder? Yes, she does. Ou no, she doesn't. Very good. Agora, em se tratando de relacionamento, por exemplo, he likes you. He likes you. Ele gosta de você. He likes you. A pergunta que interessa, como que fica? Does he like me? Ele gosta de mim? Does he like me? Negativa dolorosa, aquela resposta dolorosa. No, he doesn't. Ou então, resposta boa. Yes, he does. Ok? É só um exemplo, tá bom? Calma aí, só um exemplo. Vamos falar agora de viagem. They speak English. Você tá lá na viagem e aí alguém te fala, ó, they speak English. They speak English. Eles falam inglês. Como que fica na pergunta? Do they speak English? Very good. Na negativa? They don't speak English. They don't speak English. Very good. Agora, se eu te pergunto assim, ó. Do they speak English? O que você pode falar? Yes, they do. Ou no, they don't. Very good. Ok? E se você estiver numa situação em inglês e não entender alguma coisa, não entre em pânico. Você pode simplesmente falar: Sorry, I don't understand. Could you say that again? Could you say that again? Desculpa, eu não entendo. Você pode falar de novo? Você pode repetir? Você pode falar de novo? Could you say that again? Could you say that again? Olha o poder de dominar uma estrutura básica. Não é uma questão de passar numa prova. É autonomia, é liberdade. Você consegue existir dentro de uma conversa, você consegue pedir, você consegue responder, perguntar, negar, confirmar. E é por isso que eu insisto tanto que o inglês básico não é aquele inglês bobo. Essas estruturas pequenas sustentam conversas inteiras. Agora existe um outro uso do do que eu quero mencionar porque você vai ouvir muito. O do também pode aparecer para dar ênfase. Por exemplo, alguém acha que você não gosta de alguma coisa e aí você fala: Eu gosto sim! I do like it. Eu gosto sim. Você percebe. Opa, até me empolguei aqui, ó. Até bati no microfone sem querer. Você percebe a diferença? I like it. Eu gosto. I do like it. Seria o mesmo que eu gosto sim, eu realmente gosto, eu gosto muito. Seria até mais ou menos um sinônimo de I really like it e I like it very much, por exemplo, tá?
Alguém fala assim pra você: "You don't care", você não se importa, "You don't care", e você fala: "I do care, I do care". Eu me importo sim. Ou, por exemplo, "She does want to go", ela quer ir sim, tá. Percebe que eu até enfatizo nesse caso do ou does, tá, porque ele é realmente usado para dar ênfase. "She does want to go", ela quer ir sim, né, seria esse sim do português, ok? Então, esse do e esse does entram para enfatizar, ok? Isso aqui não precisa ser o seu foco principal agora, tá? Mas eu quero que quando você ouvir, por exemplo, I do understand, você não pense, peraí, por que que apareceu o do se não é pergunta nem negativa? O que que tá acontecendo aqui? Ali, ele só tá dando ênfase, uma força. Se eu falo I understand, eu entendo. I do understand, eu entendo sim, ok? É uma pequena diferença, só que é muito natural e, na verdade, no contexto ali, dá mais ênfase, né, de acordo com a situação, tudo a situação que está acontecendo, tá. Agora eu quero mostrar para você alguns erros que praticamente denunciam a tradução mental. Primeiro, "She don't like it". Provavelmente você já até captou o erro aqui, né, o correto é "She doesn't like it". O segundo, "Does she likes coffee?". Não, né. Por quê? Porque o does já carrega o S, certo? Então como que fica? Does she like coffee? Very good. Do he work here? Ó, como você está assistindo essa aula, provavelmente você ouviu essa frase até do ouvido. Do he work here? Does he work here? E eu quero que você note uma coisa. Todas essas correções parecem várias regras diferentes quando estão numa lista. Só que, na verdade, quase todas nascem da mesma lógica. E quando does ou doesn't está na frase, o verbo principal fica na sua forma básica, na sua forma normal, sem a adição do S, tá? E lembrando que o do e o does, eles direcionam você para qual tempo verbal que está sendo usado. O quê? O presente? Muito bem, tá? Percebe? Essa é a diferença entre você decorar 20 regras e entender o padrão, entender a lógica. O nosso cérebro ama padrões, ele ama a lógica por trás das coisas. Por isso eu gosto tanto de organizar o inglês dessa maneira. Agora que você começou a enxergar o sistema, e quando você enxerga o sistema, a memória fica muito mais leve. Agora, pode ser que você esteja pensando assim: mas Jess, eu já sei isso, eu já estudei isso, só que na hora de falar eu ainda assim erro. Isso é muito comum. Saber conscientemente um padrão e conseguir recuperá-lo em tempo real são habilidades diferentes. Você pode saber perfeitamente que he usa com does, mas se toda vez que você fala, você precisa parar 2 segundos para acessar essa informação, ela ainda não está automatizada. E a automatização vem da exposição e do uso. É por isso que eu quero te dar um exercício muito simples. Não precisa de aplicativo, não precisa de livro, não precisa sentar 2 horas. Você vai olhar para pessoas e coisas ao seu redor e você vai criar perguntas. Por exemplo, a sua amiga gosta de café? Does she like coffee? Seu pai trabalha hoje? Does he work today? Os seus amigos moram perto? Do they live nearby? Você precisa disso? Do I need this? O aplicativo funciona? Does it work? E depois você cria as negativas. I don't need this. She doesn't know. He doesn't work here. They don't live nearby. Você transforma a sua vida em material de inglês, porque quanto mais a estrutura está relacionada com alguma coisa real para você, maior a chance dela ficar mais natural. Porque quanto mais a estrutura está relacionada a alguma coisa real para você, maior a chance dela ficar mais naturalizada na sua mente. Se você acredita que aprender inglês é muito mais do que decorar verbos e regras, eu quero te fazer um convite. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, porque eu tenho uma missão muito clara com este canal: mostrar que aprender inglês pode ser uma experiência humana, profunda e transformadora, e não apenas uma lista infinita de exercícios. Se esse vídeo fez você enxergar o inglês de um jeito diferente, ajuda esse movimento a chegar a mais pessoas. Talvez alguém que você ama esteja quase desistindo de aprender, quando na verdade só precisava mudar a forma como enxerga esse processo. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma última coisa: se inscreva no canal. A nossa próxima
meta é construir uma comunidade de 50.000 pessoas que acreditam que aprender inglês pode transformar muito mais do que o currículo. Pode transformar a forma como uma pessoa pensa, como ela sente, como ela se comunica, como ela vive. Se você acredita nessa ideia, vem fazer parte desse movimento comigo, porque eu realmente acredito que existe uma maneira muito mais humana de aprender inglês e eu adoraria ter você caminhando comigo nessa jornada. E para terminar, eu quero que você guarde uma imagem. Do e does são dois ajudantes. Do trabalha com I, you, we e they. Does trabalha com he, she e it. Quando eu quero perguntar, eles vão para a frente. Do you know? Does she know? Quando eu quero negar, he doesn't. I don't know. She doesn't know. E quando o does entra, ele leva o S com ele. Então, does he work? She likes, does she like? Does it make sense? Só isso já resolve uma quantidade enorme do seu inglês. E agora eu quero saber quem chegou comigo até o final. Escreve nos comentários uma pergunta verdadeira sobre você, começando com do you, blá blá. Pode ser do you like coffee? Do you study English every day? Do you work from home? Do you watch movies in English? Escreva a sua pergunta. Pergunta de outra forma. E depois responde a pergunta. Yes, I do ou no. E depois responde a pergunta com yes, I do ou no, I don't. Assim, os comentários deste vídeo viram uma pequena conversa em inglês, porque esse é o objetivo. Não simplesmente saber uma regra, mas sim usar o inglês e você já pode começar nos comentários praticando o seu inglês, ok? Thank you so much for watching and I hope to see you in the next video.